eu já tô aqui no cantinho do estúdio, hora de sentar e conversar aqui no nosso Papo Pop. Hoje a gente vai fazer aqui uma discussão importante que surgiu a partir da entrevista que a Larissa Manoela deu essa semana. Ela falou sobre o rompimento dela com os pais, falou um pouco sobre a relação entre eles ali, uma entrevista muito corajosa. E a partir disso, várias discussões paralelas começaram a acontecer na internet. Uma delas, como é crescer na frente das câmeras? Bom, como nem eu, nem Letícia Vidica crescemos na frente das câmeras, a gente resolveu então convidar alguém que sabe falar sobre isso e vai contar um pouquinho sobre a experiência. Alguém que cresceu com a gente, né, Lê? Sim, cresceu ao nosso lado. Ela só não sabe disso. Areta Oliveira. Éramos amigas de infância, eu acabei de ficar sabendo. A Pata de Tiquititas, nossa eterna Pata de Tiquititas, bem-vinda, um prazer ter você aqui. Muito obrigada pelo convite. Muito bom. Bom, a gente conversou um pouquinho lá no camarim, né? E logo que a Areta entrou no camarim, tanto eu, Lê e todo mundo que tava lá, a gente disse que legal ver você aqui, a gente cresceu com você. E aí eu fiz uma pergunta que eu quero repetir aqui. Tem muita gente que cresce na frente das câmeras e depois que vira adulto, meio que rejeita o título que fez a pessoa ficar famosa, né? Então, não quero mais que me chamem de Pata, não gosto mais disso. Você teve esse momento ou hoje você já lida bem com as pessoas te abordando dessa maneira? Eu acho que como toda adolescente, criança, a gente vai passando por várias etapas e se questionando muitas coisas. Então, assim, eu já trabalhava como atriz antes de Chiquititas, né? O Brasil todo conheceu muito e acompanhou em Chiquititas, e aí veio a Pata e ficou muito marcada, e até hoje, assim, até eu me espanto às vezes que eu tô andando, a pessoa olha pra mim e fala, a Pata, eu falo, gente, mas como assim tão rápido? Nem eu me reconheço tão rápido desse jeito. Marcou demais. Eu acho que talvez ali no final da minha adolescência, quando eu queria ser só mais uma na escola, na baladinha, né, sem que ninguém estivesse ali me olhando, pode ser que isso tenha me incomodado um pouco, mas hoje eu lido muito bem com isso. E vou repetir um pouco o que eu te falei. Eu acho que eu consigo identificar, na verdade, a sorte que eu tenho desse lugar, assim, porque a Pata, ela desperta nas pessoas uma memória muito bonita, assim, vem de muito afeto, vem daquele reencontro com a criança interior. Então, geralmente, esse encontro, a Pata vem com muito carinho. E eu aprendi a receber isso de uma maneira muito positiva. Uma nostalgia tão boa, né? É tão boa. Gostoso. A gente estava nos bastidores e eu tirei uma foto e mandei pra minha irmã. Ela só respondeu assim, a Pata, diz que eu adoro ela. A nossa geração, ela parece que é uma geração muito apaixonada, né? Por essa fase dos anos 90, anos 2000 e faz de fato a gente voltar pra esse momento. Mas existe a discussão de crescer na frente das câmeras, né, Lê? Que ao mesmo tempo que sim, pode trazer coisas boas, como esse carinho que a Areta recebe hoje, também tem muitos problemas e é a discussão de agora também. Sim, essa discussão da Larissa Manoela, né? Muitas pessoas que cresceram como atores mirins, artistas mirins, falando, né, apoiando, entendendo aquele lugar e inclusive de rompimento com as suas famílias. Tem gente que até diz, né, que negócios, famílias à parte, em alguns casos não se misturam. Queria até saber de você que cresceu nessa, como é que foi o envolvimento da sua família na gestão da sua carreira? Porque hoje acho que é legal a gente falar, né? O Código Civil diz que no caso, né, de menores que estão trabalhando, os pais são os responsáveis por gerir, né, o dinheiro e tudo mais, não são donos, não são proprietários daquele dinheiro, mas são os responsáveis, né? O trabalho infantil, nós sabemos, é proibido no Brasil, mas no caso artístico, né, para novela, série, comercial, você consegue uma autorização na justiça para conseguir trabalhar. E muitas famílias se envolvem, muitos pais acompanham. É um trabalho, né, imagino. Queria até perguntar como foi para você, assim, sua família ficou sempre junto, como foi esse acompanhamento e o momento que agora eu vou gerir minha carreira. Eu acho que tudo foi muito natural, né? Como qualquer criança, meus pais estavam sempre juntos e, na verdade, isso foi sempre uma questão muito importante, assim. Por exemplo, Chiquititas, a minha versão, foi gravada em Buenos Aires. Então, a minha mãe teve que mudar comigo para Buenos Aires e meu pai ficou no Brasil com meu irmão. E uma coisa que, assim, era fato, era que eu jamais estaria sozinha em lugar nenhum, em viagem nenhuma. É até muito engraçado, que eu era a mais velha já no final da novela. Eu fiquei do começo ao fim. No último ano, por exemplo, a gente teve uma viagem, essa daí que tá passando, que foi, a gente fez uma gravação em Fernando de Noronha, e só a mãe das pequenininhas iam acompanhar. E a minha mãe, porque por contrato
eu não estava em nenhum lugar sem ela, assim. Ou sem meu pai, né? Sempre muito acompanhada. E foi muito natural. Eles sempre cuidaram de tudo. A gente é criança e são os nossos responsáveis. E sempre foi de uma forma muito tranquila, assim, sabe? Sempre me perguntando, quer continuar? Porque foi isso, né? Ia trocando os elencos e vinha esse questionamento. Você tá feliz? Você quer continuar na novela? Importante, Porque, né? Respeitando e sempre sua autonomia, respeitando. né? E eu era muito feliz ali, eu gostava muito daquele mundo, daquele universo. E aí eu fui ficando, até o momento que a novela acabou mesmo.